Saudações, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos ao playlist Como Escrever um Livro, dessa vez com mais uma dica para vocês em relação ao que é preciso para se tornar escritor. E eu tomei a decisão de fazer esse vídeo especialmente pela quantidade de solicitações que eu recebo, principalmente por e-mail, de pessoas que querem escrever, mas não sabem exatamente o que escrever, o que é um problema muito sério, né? Porque quando você está pensando em escrever um livro, você precisa entender muito bem o objetivo que você quer traçar e qual é a mensagem que você quer passar. Quando isso não acontece, a probabilidade de dar errado é muito grande. Inclusive, já vi vários escritores lançando suas obras, né, conseguindo realizar esse sonho, né, e depois passaram a culpar bastante o mercado, ou as editoras, ou enfim, diversas conjunturas que supostamente não foram favoráveis para que aquela obra fizesse sucesso. Mas a gente tem que pensar que são exceções que realmente conseguem um sucesso avassalador em comparação à quantidade de pessoas que lançam seus livros, mas isso é comum, claro, em umas mais, outras menos, em qualquer profissão. Mas uma coisa que deve ser sempre muito bem pensada é o que você quer de fato escrever, porque sabendo, tendo esse norte, você consegue direcionar uma obra literária muito melhor. E, além de tudo, você não vai ficar perdido e não vai sofrer com diversos outros problemas que aparecem no meio do caminho, né? O bloqueio criativo, você não saber direcionar a estrutura literária, você se perder em tecnicismos, você não entender bem o tema que você quer passar e acabar tentando acompanhar uma tendência atual e você não domina aquilo e acaba fazendo alguma bobagem, escrevendo algo de má qualidade, né? E, enfim, são uma série de fatores aí que interferem para que você faça um bom livro. O que eu costumo dizer para os meus alunos é simples: não procure as tendências, porque muito se fala nas tendências daquilo que as editoras querem lançar, daquilo que elas estão em foco no mercado para aquele momento, e isso atrai a atenção de muitos escritores. Se a gente está agora falando tanto sobre política, então pode ser o momento de escrever uma obra de ficção baseada num contexto político para uma discussão sobre ideologias ou seja lá o que for. A questão é: você tem o domínio sobre esse assunto? Você se sente seguro ou segura de fato para falar com propriedade sobre isso? Porque se você fizer alguma história que não tem nenhum tipo de embasamento, né, por um conhecimento próprio, você corre o sério risco de escrever algo que não vai chamar a atenção de ninguém porque não desperta a sensação de realidade, né? E as pessoas querem ver isso numa obra literária, querem ter a sensação de que elas estão lendo algo que pareça real, mesmo além se tratando de ficção, né? E isso serve para qualquer aspecto, não simplesmente um gênero contemporâneo em que você coloca os seus textos baseados em determinadas situações, mas mesmo que você seja um escritor de literatura fantástica, por exemplo, quanto mais você se assemelha, de alguma forma, traz a sensação de realidade para as pessoas, melhor. Agora, tudo isso que eu estou dizendo vai muito no pilar do amor pela escrita. Eu acho que se você não ama o que você faz, se você não ama a escrita de fato, se você está procurando alguma coisa para seguir uma tendência, é melhor não fazer. Hoje, o que acontece é que muitos livros são lançados, no caso, por viabilidade de mercado, de pessoas que estão em evidência, né? Por exemplo, muitos youtubers, isso causa revolta em muitos escritores. Muitos youtubers, no caso, conseguem aí a sua viabilidade mercadológica lançando milhões, vendendo milhões de exemplares, e as pessoas não se conformam muito bem com essa situação, principalmente os escritores que dedicam suas vidas aí para criar uma boa mensagem para essas pessoas, para o público-alvo em que está inserido. Entretanto, você deve entender que livros são produtos, nada mais são do que isso. Claro, existe muito valor intrínseco aí dedicado na sua obra, no seu esforço, no seu amor pela literatura, mas é um produto. Se não fosse, você não vendia. E o que acontece nesse tipo de situação é que
Por não entender livro como um produto, as pessoas se decepcionam quando alguém que não se dedicou à vida de escritor consegue vender um número arrebatador de exemplares e você ficou para trás. Essas pessoas, especialmente os YouTubers, conseguiram se tornar viáveis para o mercado. Tudo que eles colocam, né, as suas mãos ali em projetos já tem uma viabilidade muito grande. Logo, uma editora, obviamente sabendo que ele vai dar lucro para ela, editoras nada mais são que empresas, né, vão lançar essas pessoas, né, e vão se mostrar dispostas, né, a lançarem as obras dessas pessoas. E é claro, quando a gente está falando de uma literatura de massa, né, como os YouTubers estão acostumados hoje por já terem um público grande e engajado, a tendência de vendas é muito boa, né? Sempre que você se mostra a sua viabilidade mercadológica antes, você tem uma notoriedade, uma chance de notoriedade muito maior. E isso não deve lhe causar revolta, né? Na verdade, isso deve causar em você também a mesma sensação. O quão viável eu sou para o mercado, né? O quão viável eu consigo mostrar as minhas habilidades, né? O quanto eu consigo fazer com que o mercado me enxergue como alguém que pode ser lançado, né? E aí uma editora provavelmente vai oferecer uma boa negociação para você. Então a revolta não adianta e não vai mudar esse quadro, por mais poético e romântico que isso possa parecer. Mas o quadro, de fato, não vai se modificar por conta dessas revoltas. Vão ser mais e mais discursos reclamando sobre essas situações e providências em si não serão tomadas. Então, se você fala muito bem sobre um determinado assunto, procure fazer com que as pessoas, não só pelo seu livro, mas a internet hoje proporciona muitas oportunidades de se fazer isso, procure fazer com que essa mensagem, através de um blog, através de redes sociais, e eu não estou falando do seu perfil pessoal, em outras oportunidades eu vou falar sobre isso, especialmente no Facebook, muitos escritores usam o próprio perfil pessoal para se divulgar, mas eu estou falando de opções que oferecem viabilidade para que você espalhe a sua mensagem para muitas pessoas, como as fanpages. E é um assunto complexo, principalmente para quem não entende dessa parte de marketing digital, mas que nós teremos oportunidade de falar isso, inclusive de dar algumas dicas que foram, inclusive, preciosas para que eu obtivesse sucesso com o meu livro, né, fazendo as vendas inteiramente pela minha fanpage, a fanpage, na verdade, da minha obra literária pelo Facebook. Então, se enxergar como viável no mercado é uma coisa essencial. Você precisa ter essa visão de que, para ser escritor, se você quer ser lançado por uma editora, você precisa ser viável comercialmente, né? Mas o pilar de tudo isso, né, a essência de tudo isso está no seu amor pela escrita. O quanto você consegue, de fato, transmitir o seu desejo de escrever, né, e, consequentemente, o quão bom sai o seu trabalho. Se você não tiver esse pilar, você não vai ter êxito na sua obra literária. Você realmente precisa gostar disso. Para as pessoas que conseguem vender muitos livros sem serem escritores de fato, lembre-se, elas já construíram uma viabilidade no mercado, como o exemplo dos YouTubers. Se você tem amor pela literatura, esse é o primeiro ponto que você deve usar de sucesso. E existem diversas ferramentas para que você expresse esse amor para divulgar o seu livro, para fazer com que ele aconteça. Então, esse é o pilar principal. Ame o que você faz. Se você não ama a escrita e se você não é viável comercialmente, escrever não é uma boa opção para você. Até porque eu acredito que o Brasil, pelo próprio perfil de ter poucos leitores em relação à quantidade populacional que temos, precisa de pessoas que realmente amem o que fazem, e demonstrem isso através da literatura, né? Para que mais e mais pessoas enxerguem esse amor, se empolguem com esse amor, tenham essa motivação com esse amor pela literatura, enxerguem isso no autor, toda vez que ele se expressa, seja pelas suas obras, ou seja por uma entrevista, seja por um artigo, seja pelo que for. E isso, sem dúvida alguma, traz muita diferença para o seu livro. Se você procura escrever por uma tendência, o caminho está errado.
Escreva sobre aquilo que você de fato domina, escreva sobre aquilo que causa realmente paixão na sua alma para colocar no papel e transmitir isso para muitas pessoas. O valor do seu livro não é o preço de capa, o valor é aquilo que você tem dentro do seu coração e você consegue expressar. E isso não é um discurso ufanista ou coisa do tipo, mas é a mais pura verdade para aqueles que querem seguir a carreira literária de fato e não tratar somente o livro como um produto, se viabilizando, por exemplo, num primeiro momento, em outro ambiente de mercado e tratando o livro como um projeto secundário. Se você ama a escrita, faça isso, pense nisso, apaixone-se pelo seu livro, ame a escrita e aí tudo vai sair muito melhor, tá bom? Essa é a dica de hoje, espero que seja útil para vocês. Vamos falar em outras oportunidades aqui também sobre formas de se divulgar, de como escrever o seu livro, aqui nessa playlist especificamente sobre como escrever um livro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, pode ser útil para outras pessoas também. E as dicas não param e vamos continuar sempre. Um grande abraço a todos.